A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não, somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? Não, conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Da mesma forma como existe o momento certo para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Vá em frente agora e descreva os 2 últimos dos 7º princípios. O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada por meio da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação das mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre a cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente acaba se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. Acho que não consegui acompanhar o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia.
A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa, mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos podem lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonia, mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte de influência dominante da casa e em que eles vivem. A harmonia, da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que estão similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente, cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Essa é exatamente a ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele aliena-se e permite que as pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença, negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ele convida o medo, em todas as suas formas, pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento porque ele negligencia quanto a usar a cautela na escolha de sua parceira. E ele ainda usa menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Ele perde seus amigos ou os converte em inimigos, devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não, somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação.
O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então, ele verifica ambos para ter certeza de que seus objetivos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância, e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso.